Vamos falar de coisa não boa? É um estudo muito legal que a FIFA faz e eu consegui compilar os dados. A gente vai aproveitar aqui a matéria do GE. A ideia partiu de uma matéria do GE que eu vi ontem, sobre quilometragem e velocidade dos jogadores na estreia da seleção brasileira. Casemiro preocupa muito, minha gente. A manchete é essa. Estamos muito preocupados com a situação do Casemiro, com os índices que o Casemiro apresentou em 45 minutos na estreia contra Marrocos. Temos 16 jogos na Copa do Mundo até agora e eu fiz um comparativo com todos os jogadores da Copa do Mundo até agora. E são dados que a FIFA disponibiliza no seu site. Tem um site da FIFA que ela joga o relatório de todos os jogos. E nesses relatórios tem vários dados muito específicos, dentre eles os dados físicos de quilometragem percorrida, de sprints, de velocidade total. Enfim, acho que esses dados que acendem talvez um alerta e são curiosos de alguma maneira, né? Eu quero ver o cara que mais correu, o cara que menos correu, mais percorreu e tal. Então, são algumas categorias, né? Na primeira categoria aqui temos o ranking de velocidade máxima atingida pelos jogadores de linha. Esse já é um dado preocupante. O Vini Júnior foi quem atingiu o maior pico, 34 km por hora. O Marquinhos o segundo, o Igor Thiago o terceiro, o Rafinha o quarto, Danilo o quinto. É o Danilo do Flamengo. Agora, o último jogador de linha da seleção brasileira foi o Casemiro, com 26,5 km por hora. Então, o Casemiro correu 8 km por hora a menos do que o Vini Júnior no pico de cada um. Preocupante. Reforça, assim, é importante. A gente assiste ao jogo, a gente fala, pô, o Casemiro tá jogando com freio de mão puxado, tá com calça jeans molhada, essas expressões aí que a gente até diminui um pouco o cara, mas dava essa impressão durante o jogo, que o Casemiro tava com freio de mão puxado, ele não tá conseguindo arrancar, ele tá chegando atrasado. E aí quando você olha os números e os dados, eles atestam, eles confirmam a nossa desconfiança, isso é o pior, né? Porque aí é o carimbo. De fato, o Casemiro estava lento. Ele não conseguiu atingir ali uma super velocidade. E tem outros dados que reforçam isso. O número de sprints que são arrancadas com pelo menos 20 km por hora. Você já correu na esteira? Todo mundo já, né? Ou corredor de rua. Essa febre aí de todo mundo corre hoje em dia. É maneiro correr? Correr é chato pra caralho, minha gente. A verdade é essa. Muito respeito aí a quem corre, quem faz maratona, quem faz meia maratona, quem mostra o pace nas redes sociais. Mas a verdade é que correr é chato pra caralho. Só que Já vai ser cancelado. já vou ser cancelado. Correr é muito chato. 20 km por hora, meu amigo. Porra! É um esforço. A trotada do jogador profissional tá ali na casa ali de 15, né? Numa trotada ele atinge 15 tranquilo, né? Jogador profissional. Agora eles consideram o sprint quando é 20 km por hora, que é quantas arrancadas você dá no jogo, né? Aquelas arrancadas que você realmente exige do teu corpo. Não precisa chegar a 34 como foi o Vini, né? Ali foi o auge, o ápice, a maior arrancada dele dentro do jogo. Mas os sprints, né, eles mostram se você está cobrindo o campo inteiro, né? Se você está toda hora indo e voltando, você está realizando o seu compromisso em alta velocidade, que é o que o jogo atual exige. Não tem para onde correr, sem trocadilho ou com o trocadilho. Hoje em dia, no futebol, não tem para onde correr, você precisa correr. Um futebol cada vez mais exigente fisicamente. Não tem mais como você ficar trotando ou você jogar numa área pequena do campo. Não tem, simplesmente não tem. Então, o Rafinha, e eu também fiquei com essa impressão, meu irmão, o Rafinha, no segundo tempo, vendo que estava jogando mal, ele falou: pelo menos eu vou correr. Pelo menos eu vou mostrar aqui que eu tô, né, me esforçando. E o Rafinha correu pra caceta. E ele deu vários piques para tentar pressionar a saída de bola, mas algo descoordenado com o resto do time e tal. Ele claramente estava querendo mostrar serviço. E ele deu 20 sprints a mais que o Vini Júnior, o segundo. Loucura, né? 30 a mais praticamente que o Douglas Santos, o terceiro. Então o Rafinha correu pra caceta. Inclusive o Rafinha é o líder da Copa do Mundo até o momento em número de sprints. Parabéns pro Rafinha, dito isso. Isso não deveria sustentá-lo no time titular. Mas ele corre, ele corre. Aí vem o Igor Thiago, Paquetá, Bruno Guimarães, Danilo, que só jogou um tempo, do Flamengo.
deu 30 sprints. Gabriel Magalhães, Ibanes, Luiz Henrique. O Ibanes também só jogou um tempo, né? Luiz Henrique, Marquinhos, Fabinho, Matheus Cunha com 21. Aí, meu irmão, vem o Casemiro com 11. Como é que o Casemiro jogou o mesmo tempo que o Fabinho e o Fabinho fez o dobro de sprints? O dobro. E os dois jogaram o mesmo número de minutos. Tudo bem, os acréscimos do segundo tempo foram um pouco maiores. Não justifica, cara. Não justifica. E o Danilo Santos, o Danilo do Botafogo, correu menos que o Casemiro, mas o Danilo entrou com 77, sei lá. O Danilo entrou depois da parada técnica. Então, o Danilo... Desculpa. Deixa eu dar a informação correta aqui, porque senão eu fico nervoso aqui. Tô puxando aqui para ver a ficha do jogo. O Danilo entrou no minuto 80. O Danilo jogou 20 minutos, né? Considerando que foram 10 de acréscimo. Então, o Danilo deu 9 sprints em 20 minutos, o Casemiro deu 11 sprints em 48 minutos. Quantos acréscimos a gente teve no primeiro tempo? Foi por aí, né? Muito preocupante. É muito preocupante. O cara não tá correndo, não tá conseguindo correr. E era exatamente o que a gente via no jogo. Ele estava facilmente sendo superado e não estava conseguindo voltar para marcar. E aí era buraco na defesa, né? A distância total de cada jogador eu relevo, justamente por conta dessa questão dos minutos. Então, né? E a distância que o cara faz com o sprint ou sem sprint, para mim, também faz diferença. Mas beleza, aqui o Casemiro nem tá tão mal, né, na distância percorrida. Mas é isso, uma distância percorrida andando, trotando, né? Porque a gente viu nos outros índices que ele não teve alta intensidade, não teve alta velocidade, nem um número razoável de sprint. E aí, tá aqui, ó. Deixa eu só mostrar como é o relatório. Essa aqui é a página 50. Então, esse é o relatório, só para mostrar para vocês. Vocês podem baixar, é um PDF. Tem muitas coisas legais aqui de jogo. Assim, é muito dado, fica difícil até interpretar esses dados a tempo para a live, por isso que eu não trago. Eu tenho que treinar muito bem a IA e, mesmo assim, saber explicar para vocês direitinho e tal, a construção do jogo, né? Por onde o Brasil atacou, por onde o Brasil tentou quebrar aqui, ó. Esse é um gráfico aqui de quebrar as linhas, né? Com passe. Aí tem os números que se cruzam, enfim, tem informação pra caceta, assim, pra quem gosta mesmo, pra quem quiser se debruçar, pô, é um prato cheio. E aí você chega nessa parte aqui, Individual Data Physical, que tem exatamente esses números, tá fora de ordem, tá por ordem numérica e depois os jogadores que entraram. E aí a gente tem, né, a linha do Casemiro aqui, que é essa linha que condensa todos os dados dele. Aí eu peguei esse reporte de todas as seleções e mandei a IA trabalhar. Vamos trabalhar, né, IA? Pô, espera aí que eu tô apanhando aqui, deixa eu mostrar bonitinho aqui para vocês. É claro, né, que é trabalho. Temos aqui os rankings físicos da Copa. Acho que já tá num bom zoom aqui, ó, mas deixa eu aumentar um pouquinho. Esconder essa aba. Vamos lá. Eu joguei o relatório de todos os 16 jogos. Então a gente tem, podem fazer as contas aí, mais de 500 jogadores em campo. E pedir para ranquear. Em vez de distância completa, para não ser injusto com o Casemiro, eu botei distância por minutos. Se o jogador tivesse jogado 90 minutos, qual teria sido a distância dele com base numa média? Eu sei que isso não é 100% preciso, porque provavelmente o Casemiro iria cansar no segundo tempo, ele não ia conseguir os números do primeiro no segundo. Mas é uma forma mais justa que eu encontrei, em vez de botar o geralzão, porque ele jogou 45 minutos. Então é óbvio que ele vai perder para todo mundo que jogou 65 minutos. Para todo mundo que jogou 60 minutos. Então, essa foi uma maneira de deixar o negócio mais justo. Em distância percorrida, ele é o jogador número 117 de 389 que jogaram pelo menos um tempo. Também não acho injusto botar quem jogou 30 minutos para fazer um paralelo de 90, a proporção. Quem jogou pelo menos 45, eu fiz essa proporção. Casemiro é o jogador de número 117 em distância percorrida. Agora os sprints, as arrancadas, pelo menos 20 km por hora. Falei que o Rafinha era o líder?
Rafinha e o Saibari, de Marrocos, o segundo colocado, os jogadores que mais deram sprint na Copa do Mundo até agora. O Casemiro deu 11. Ele é o jogador de número 406 no ranking de 502 jogadores, sendo que tem goleiro nessa conta. Então tira 16 jogos, 32 times, 32 goleiros. Tira aí 502 menos 32. 470 jogadores de linha até agora na Copa. E o Casemiro está em 406 jogadores que deram sprint. Sendo que tem muita gente que jogou menos minuto que ele. Aqui tem a galera que jogou menos minuto. Pô, não tem como o Casemiro ter dado 11 sprints em 45 minutos. Isso é bizarro. Vini Júnior bem colocado aqui também em 7º. Velocidade máxima atingida. Mais preocupante ainda. 2 rapazes da Austrália meteram ali, ó, 36 km por hora, 35,8. Gravenberch completa o pódio. Não temos brasileiro aqui aparecendo no top 10. O Casemiro está na posição 455 de 470, porque eu excluí os goleiros. É sacanagem concorrer com o goleiro em velocidade máxima atingida. O goleiro nem tem como dar arrancada. O Casemiro está na posição 455 de 470 jogadores de linha em velocidade máxima atingida. Meu Deus do céu! E tá aqui o ranking do Casemiro, né, para a gente ter essa noção aqui, tudo que eu falei. Então ele é o 117 de 389 em distância por minutos. Isso fazendo uma proporção, ajudando ele, porque provavelmente o segundo tempo ele iria cansar mais. Em sprints, ele é o 406 de 502, mas aí pode excluir os goleiros e vai para 470. E em velocidade máxima atingida, 455 de 470 também. Pô, rapaziada, isso porque, bem lembrado pelo chat, nem jogaram todas as seleções ainda. Temos jogos nesta terça-feira e na quarta-feira. Teremos mais 16 seleções em campo. E é possível que o Casemiro, na proporção, fique ainda pior. Então, é isso que preocupa, minha gente. Pode ter sido um dia que o Casemiro acordou mal, teve caganeira. Sei lá, a gente não sabe dessas coisas, né? Tava gripado, tava... Eu torço para que seja isso. Se o Casemiro estivesse, né? Ou esteve 100%, esses números são alarmantes. Para mim, esses números justificam ele perder a posição no time titular. Porque vai deixar o Brasil na mão em algum momento. Em algum momento, o Brasil vai ser pego de calça curta por conta dessa limitação física de um volante que já tem que cobrir muito espaço no esquema da seleção brasileira. O pessoal está pedindo o link, vou mandar na descrição, a gente bota na descrição depois o link do Media Center lá da FIFA. Mas isso aqui, Arthur, alarmante, de acordo? Sim, precisa ser algo que chame atenção, urgente, do Ancelotti. E o chat está participando bem aí, e algumas vezes o próprio chat comentou que, cara, não é possível o Casemiro continuar nos titulares. Não é possível. Tem que ter a mudança, e a mudança dele. Eu não sei não, viu? Tô Tomara torcendo, que tenha. tô torcendo muito, nunca torci tanto para alguém ter tido uma caganeira no dia. Espero que tenha sido isso. Estava debilitado, só água. Sei lá, cara. Porque não é possível. Isso, de fato, é preocupante. Vamos ver. A partir de hoje deve começar a sair notícias sobre time titular, do jogo contra o Haiti, se tem chance dele ser barrado ou não. Eu sei que o Ancelotti escondeu bem, né, para o primeiro jogo. Vamos observar. Mas, enfim, queria mostrar esses números porque preocupam.